o homem ele foi amaldiçoado a sofrer. E está escrito na própria Bíblia, Deus amaldiçoou o homem com ele passar a vida inteira, né, com o suor do rosto, né, para conseguir o pão. Naquele tempo, o que o homem tinha que fazer para conseguir o pão? E suor do rosto era trabalho em si, né? O homem ele tinha que plantar, colher, caçar, óbvio, né? Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Agora pode ser trabalho, você indo para uma empresa trabalhar, uma empresa que talvez você não goste, mas você tem que ir porque é sua obrigação de homem. Quando ele diz que o homem conseguir as coisas e se alimentar, né? Eu vejo um sentido mais literal nisso. Para ele conseguir tudo na vida, ele tem que se esforçar muito. E a mulher não precisa se esforçar tanto. Como assim? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Para o homem ele conseguir um físico respeitado, ele tem que treinar muito, e muito mesmo, e comer a quantidade certa de comida, ele tem que se esforçar muito. Para o homem conseguir às vezes uma beleza, ele tem que se cuidar muito mais do que uma mulher. Eu acredito eu. A mulher ela tem muitos traços que deixam ela bonita até mesmo quando ela não se arruma. E a mulher tem a opção de não trabalhar. Os pais sempre ajudam mais a filha e a mulher e é, ela pode arrumar um marido que ajude ela também futuramente, se ela for uma mulher bonita ou às vezes nem bonita. Às vezes um cara ajuda ela. O homem não tem ajuda de ninguém. Tu nunca vai ver um homem ferrado na vida e alguém tipo falando, vem cá que eu vou te colocar na minha casa, você cuida da minha casa, beleza? E aí, imagina uma mulher chegando no cara, sério, uma mulher chegando no cara falando, oi, tudo bem? Eu achei você muito bonito, então, bora casar, a gente só faz aqui negócio, e tu não precisa fazer nada em casa, quer dizer, só cuidar da casa, né? E cuidar dos nossos filhos enquanto eu trabalho. Isso pode acontecer, né? Mas é bem raro, né? Bem raro. Já com as mulheres acontece mais. Então, o que esse versículo da Bíblia está querendo dizer? Ninguém dá nada de graça para o homem. O homem sempre tem que se esforçar muito para conseguir as coisas. E quanto mais ele quer as coisas, mais ele tem que se esforçar. Essa foi a maldição que Deus colocou no homem por ter comido fruto. No Jardim do Éden, a gente tinha tudo de graça. Eu acredito que por a gente ser a imagem e semelhança de Deus, eu acredito isso no sentido literal da coisa. Eu acredito que o primeiro homem, o Adão, ele era perfeito, na minha visão. Ele provavelmente foi o homem mais bonito que já pisou na terra, um homem alto, cabelos sedosos, louros, olhos azuis, maxilar quadrado, forte. Eu acredito muito nisso. E ele não precisava se esforçar para nada. Deus, isso era natural dele, né? E lá tinha frutos, né? Comida infinita para ele, tinha sol, provavelmente não chovia e tudo era dado de graça. A partir do momento que ele comeu o fruto, ele sempre tem que buscar as coisas. Ele começou, né, a buscar as coisas. Se ele não buscasse as coisas, ele não teria essas coisas. E por conta dele ter comido fruto e a Eva também, a gente começou a ter dificuldades na nossa vida como homem. Né? Eu também acredito que a Eva era a melhor versão de mulher que poderia existir, a mais linda de todas, né? Porque eu acredito muito que eles eram seres perfeitos, né? Humanos perfeitos e depois, né, foi... Pelo menos é o que eu acredito. Mas então, o que acontece? A gente, por conta desse erro, a gente tem que se esforçar muito, entendeu? Muito, muito, muito para conseguir as coisas. A gente compete muito. E isso daí é o que acaba muito com muitos homens, né? Muitos homens, eles não querem, né, enxergar a realidade é que, por conta da gente sempre buscar as coisas, a gente tem que se esforçar, né, para ter as coisas, e a gente tem que competir muito pelas coisas. Para a gente conseguir um cargo na empresa, a gente tem que competir muito com outros caras que também querem um cargo que nem que a gente quer. Se a gente quiser um emprego, a gente tem que concorrer com um monte de outros homens que também estão querendo um emprego, né?
Uma namorada, cara, com certeza tem outros caras também que acham ela bonita e estão competindo com você por conta dessa menina. Então, a vida do homem é competição, por conta do erro do Adão. O Adão tinha tudo, o Adão era o sugar daddy de Deus, mais ou menos. Tinha comidinha na mesa, não precisava se esforçar para nada, era bonito, era forte, tinha Eva. Pra tu ter noção, o Adão foi o único homem da história que de. não precisou conquistar Eva, não precisou seduzir a Eva, não precisou nada. Literalmente Deus olhou para Adão, viu que o cara estava solitário e tipo deu a Eva para ele. Era como um cara estivesse no quarto deitado e de repente aparecesse uma mulher do lado dele. Então tu vê que Adão teve uma vida mais fácil do que qualquer outro homem que já pisou na terra depois. E você percebe que durante a cultura pop em geral, por exemplo, a época que os animes eles ficaram em alta, qual era o estilo de anime que mais fazia sucesso e rentabilidade? Atualmente a gente pode observar que os animes eles decaíram um pouco de popularidade, mas na época que eles estavam em alta, na época de Naruto, Dragon Ball, One Piece, tudo em alta, né? Death Note, que todo mundo estava assistindo anime por algum motivo do universo, tu entrava nas redes sociais, era só coisa de anime, só coisa de otaku. Quando esse universo inteiro estava em alta, os animes que mais atraíam o público eram os shonens, porque os homens eles se identificavam e a maior parte do público que gosta de animes são homens, né? Mulher gosta, mas é uma pequena parte. Os animes que elas gostam costumam ser animes bobos, né? Eu já cheguei a ver uns animes que as meninas gostavam e são muito comédia pastelão, né? Podemos dizer assim, para não falar o contrário. Elas gostam bastante de Boku no Hero, que é um shonen também, mas é um shonen um pouco mais pastelão, né? É, mas não é o caso. Se tu perguntar para muitos homens, eles vão falar que o anime favorito deles são entre três, né? Death Note, Naruto e Dragon Ball. Mas em Naruto e Dragon Ball, o que tem em comum? Tem um personagem que ele não tem aprovação do meio onde ele vive e ele tem que buscar se melhorar com o tempo e ficar mais forte. Porque só ficando mais forte ele consegue ganhar as batalhas, ele consegue ganhar dos oponentes. E na minha opinião, o Dragon Ball, por exemplo, ele pega muito na mente dos homens porque tu percebe que o Goku, por exemplo, é um personagem que sempre teve que treinar a vida inteira dele. E às vezes o filho dele, né, que apareceu no anime com 11 anos, conseguiu uma forma mais forte do que ele. Ou até mesmo os inimigos que ele enfrentava com o tempo, eles apareciam, surgiam do nada com o Majin Buu e já eram mais fortes do que eles, né? Isso explica muito a competição masculina. Na visão que às vezes você pode treinar, você pode se melhorar, pode surgir um cara apenas com uma genética melhor que a sua e conseguir as coisas que você sempre quer e às vezes não consegue, certo? Mas Dragon Ball sempre ensinou que os limites só existem se você deixar existir. E se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. E o que tu pode fazer é sempre treinar, sempre se melhorar, sempre ficar mais inteligente, não pelas outras pessoas, mas por você. Para quando inimigos fortes surgirem, você ficar do mesmo nível ou não demorar tanto para você conseguir ultrapassar. Mas claro, existem inimigos que você nunca vai ultrapassar, como o caso do Goku com Bills. O Goku nunca conseguiu ultrapassar o Bills, né? E vai ter inimigos que você nunca vai conseguir vencer. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Mas sempre foca em ser a melhor versão de ti mesmo enquanto você pode, porque infelizmente o Adão ele dificultou muito o jogo para nós homens.